Programa Magnífica. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã. É aqui da Academia Marial de Aparecida que toda semana a gente se encontra com alguém para bater um papo. E sempre se refere a Nossa Senhora, por aquilo que Nossa Senhora sempre cantava: minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E há muitos motivos para a gente exultar em Deus, nosso Salvador. E nós estamos conversando aqui sobre o nosso venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, um grande missionário mariano, um grande missionário redentorista, e nós desejamos que ele seja beatificado, seja um exemplo para todos os missionários leigos e leigas, religiosos e religiosas, sacerdotes e bispos. Ele pode servir de modelo, de exemplo. E a alegria que eu tenho, então, nesse segundo programa, de continuar conversando com o Padre Anísio Tavares, nosso confrade, bem mais jovem, e ele que é formado em Teologia Moral pela nossa Academia Marial, Academia de Moral Alfonsiano de Roma, ao mesmo tempo fazendo doutorado nessa Teologia Moral, mas o mais importante para nós nesse momento é que ele é o vice-postulador da causa de beatificação do Padre Vítor Coelho. Padre Anísio, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado mais uma vez por essa disponibilidade. Eu que agradeço o convite mais uma vez e poder chegar aí a todos os internautas que acompanham aqui a Academia Marial e falar um pouco sobre Padre Vítor Coelho de Almeida, o venerável. O venerável, né? Um confrade que deu certo, né, Anísio? Muito certo, muito certo. E ele apresenta um caminho para nós, né, Padre Ulisses? E que a imagem dele possa se projetar por muitas e muitas gerações, né? Padre Anísio, vamos bater um papo, mas eu já queria, porque eu convivi com o Padre Vítor, né? E uma das coisas que eu admirava nele, que muitas vezes nós não fazemos, e hoje com certos movimentos aí na igreja não fazem também, a capacidade do Padre Vítor de integrar a pregação da palavra de Deus com a vida concreta do nosso povo, com as suas carências. Nunca me esqueço do Padre Vítor explicando para o povo a pericorese. Pericorese. Mas veja bem, né? Que na faculdade de teologia dá trabalho para a gente entender, né, Dá Padre trabalho, Ulisses? né? Que é a tentativa de explicar como que a Santíssima Trindade se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E como que três pessoas formam um só Deus. Pois o Padre Vítor fazia questão de explicar para o nosso povão que vinha lá do sertão, lá da roça, e ele falando sobre pericorese. E nunca me esqueço, ele uma vez explicando esse amor que une o pai e o filho de uma forma tão, digamos, substancial, né? Que esse amor se personifica no Espírito Santo, né? Ele fala, é uma coisa tão íntima, assim como a mãe que dá de mamar para sua criança. Olha a comparação. A mãe achega a criança, dá de mamar, fica quase que um só ali, né? Aí ele fala, mãe, então não esqueça de dar de mamar para sua criança. Olha viu? só. É muito importante, né? Esse momento de amor, de aconchego, né? É assim que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você imaginou se algum teólogo ia pensar nisso? De ligar o mistério da fé tão profundo com o mistério da vida, né? Com o mistério da vida Da vida cotidiana. E ao mesmo tempo passar um recado. Exatamente. Muito concreto, né, para as pessoas. Mãe, não esqueça de dar de mamar para sua criança, né? Olha. É o momento que a criança se identifica com a mãe, né? Sente a mãe alimentando novamente a sua vida. Eu falei, meu Deus do céu, é realmente a melhor figura que poderia haver, assim, desse amor e dessa união da Santíssima Trindade, mãe e filho e bebezinho, né? Mamando, sugando a mãe e a mãe alimentando aquele bebezinho, formando quase que um só. Então, só para você ver, né? E assim ele falava, sabe, Padre Anísio, das fossas que o povo devia fazer na roça. Gente, não vai lá no mato, é perigoso, viu? Faça uma fossa, é assim que a gente faz. E ele ensinava a fazer uma fossa, né? Ensinava você a cuidar da água para não pegar. Aquilo não havia tanta gente. Compra um filtro, gente. Ferve a água. Ou seja, uma capacidade imensa de trazer a palavra de Deus para iluminar a vida, a carência, a dificuldade da vida daquele povo. Eu ficava assim admirado dessa capacidade de encarnação da palavra de Deus. Ele passou por um longo período de vida, né? Imagina, ele nasce em 1899, falece em 1987, passa pelas duas grandes guerras, Sim. Por situações políticas diversas, complexas, e um homem que conseguiu falar em todos esses momentos. Proclamação dos direitos humanos,
a reviravolta do Concílio Vaticano II, como a gente já comentou no outro programa, e tudo com linguagem muito simples e com imagens que o povo conseguia compreender. Então aqui é clássica aquela missa irradiada que naquela época se fazia, em que ele vendo o santuário cheio disse: caríssimos, aqui está parecendo o céu. O padre está no altar, o povo está aqui para rezar e louvar Nossa Senhora e celebrar o mistério de Jesus Cristo. Então ele tinha essas imagens bonitas e nesse mesmo discurso dele, nessa irradiação da missa, ele compara o amor de Deus que abrange tudo com a grandeza do universo, com a velocidade da luz, assim. Era um homem muito estudado e que conseguia transmitir de modo muito simples a grandiosidade da fé. É impressionante. Uma pena que não estava tudo escrito. Muito foi improvisado, criado na hora que ele dialogava com o povo, né? Exato. Porque se tivéssemos tudo isso escrito pelo velho Vitor, teria sido assim, uma riqueza imensa para a gente hoje aí continuar estudando. Mas que beleza. Mas, enfim, o processo dele está indo em frente, né? O processo está indo em frente. Então, o Padre Vitor ele falece em 21 de julho de 1987, já com fama de santidade. O povo aqui em Aparecida, o senhor que presenciou esse fato, não é? O povo veio todo Aparecida. O Brasil sentiu a morte desse homem, né? Porque tinha por ele e continua tendo grande admiração. Então, foi no ano de 1998 que foi aberta a causa. Então, os missionários redentoristas reunidos em capítulo, vendo o clamor do povo, não é? Para que Padre Vitor então fosse santo, né? Já para o povo é santo, né? Então, num capítulo provincial foi então autorizada a abertura da causa e o processo começou aqui na Arquidiocese de Aparecida, uma fase local primeiramente, que é sempre assim que acontece, onde o candidato, né, aos altares viveu. Então ali foi feito todo o processo de levantamento documental. É o bispo que dá início, né? Bispo que dá início, exatamente. Então, foram colhidos depoimentos, vários, né? Abre-se a palavra para todo mundo se pronunciar sobre a vida do candidato ou da candidata, né? Vamos falar especificamente sobre Padre Vitor. Depois, todo o levantamento documental. Como foi um homem que falou muito pela Rádio Aparecida, foi preciso transcrever todos os seus discursos, traduzir para o italiano para mandar para Roma. Imagina o trabalho que isso exige, né? Então, o Padre Julinho Brustoloni conduziu a primeira fase desse trabalho e depois Dom Darcy. E em 2019 eu também entrei nessa tarefa, não é? Hoje você e Dom Darcy, são vice-postuladores, né? Somos vice-postuladores, justamente. Porque o postulador mesmo está em Roma, não é mesmo? Padre Antônio Marrazzo, que ele cuida da causa dos redentoristas do mundo inteiro. Exato. Então é ele que apresenta ao Vaticano essa causa, né? Exatamente. Então esse processo é o processo mais longo, porque é um levantamento muito minucioso. A igreja é muito minuciosa no estudo da vida daquele que será colocado, se assim for aprovado, né, como modelo de vida cristã. Então, esse processo continuou, né, seja na fase diocesana, depois na fase de Roma mesmo, junto ao dicastério, hoje chamado Dicastério para a Causa dos Santos, até então que no ano passado nós tivemos aí uma grande conquista. Padre Vitor, que no momento da abertura do seu processo foi chamado servo de Deus, é o título primeiro, né, que se recebe servo de Deus, agora declarado venerável. Ou seja, o que significa isso? Que a igreja analisou sua vida, viu que foi um homem virtuoso, viveu as virtudes de fé, esperança, caridade e todo o seu amor ao povo de Deus, a fidelidade à sua consagração, enfim, uma vida virtuosa. Então, a gente costuma dizer que da parte da terra foi concluído, né? Foi um homem que de fato viveu com muitas virtudes e que deu aí um exemplo maravilhoso de seguimento do Evangelho, de um discipulado missionário de Jesus Cristo. E foi no dia 5 de agosto do ano passado, 2022, que veio então a aprovação das virtudes de Padre Vitor Coelho de Almeida. Sei. Essas virtudes que dão o título de venerável ou o exame dos escritos dele, aquilo que ele falava, escrevia? É um conjunto todo. Sei. Não é? Porque a pessoa pode ser uma pessoa virtuosa, que viveu ali muito bem, né? A sua fé, esperança, caridade, seu amor missionário, sua dedicação. Mas se algum escrito, porventura, destoar de alguma coisa, não é? Isso é um impedimento. Ah, sim. Porque é muito minucioso o estudo, não é? Muito minucioso.
Então é todo um conjunto, abrange-se tudo aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu, até bilhetinhos eles leem, né? A gente costuma dizer que Roma lê tudo, né, Padre Ulisses? Então, um exame muito minucioso, o exame de todos os discursos, né, que foram feitos sobre ele, os depoimentos que foram feitos sobre o Padre Vítor, tudo isso foi analisado e disse, né, a igreja se pronuncia que foi um homem venerável. E aí, então, o que é que falta para ser beatificado, meu Deus do céu? Poxa vida, né? O que falta ainda, né? O que o povo sempre pergunta, é a pergunta que não quer calar, não é? O que ainda falta? Então a igreja, uma vez mais, não se trata de escolher apenas personalidades para colocar como modelo de vida cristã, mas também alguém que tinha essa sintonia grande com Deus. E alguém que seja confirmado, de certa forma, pela graça de Deus, de que foi um homem realmente virtuoso. Então a igreja tem como critério que alguém consiga o milagre de Deus por intercessão do candidato ao altar da candidata, não é? Então agora qual que é o trabalho que está sendo feito? Desde a morte do Padre Vítor, muitos relatos de graças alcançadas por intercessão dele nos chegam. Então é um volume grandioso, né, de graças alcançadas. Aí tem graças muito básicas do cotidiano, que não são menos importantes, né? Mas que são graças assim alcançadas. Normais, digamos assim, no cotidiano da vida, não é? Conseguir ir à Aparecida, não é? Ou conseguir passar numa faculdade, e tudo isso, né? Tem muitos relatos, até mais profundos que esse. Mas a igreja pede algo que vá além, ou seja, uma situação que seja inexplicável, geralmente pela medicina, né? Geralmente envolve essa questão de uma doença grave, que a pessoa se recupera sem explicação. A medicina declara, olha, analisando tudo, essa pessoa não tinha nenhuma condição superar esse quadro e por graça de Deus, porque Deus quer revelar algo aqui, não é? Aí a igreja já dizendo, então houve ali uma graça por intercessão, então no caso de Padre Vítor. Falta isso. E já está muito adiantado, graças a Deus. Como eu havia dito, não é, Padre Ulisses? Muitas graças nos chegam, essas graças já foram analisadas todas, foram selecionadas 3, que nós acreditamos que seja de fato um milagre, não é? E foi enviado para Roma, foi selecionado um caso, e esse caso então está correndo, né, em análise, seja lá em Roma, como também na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Aonde aconteceu? Aonde aconteceu. E aí então, o que acontece, né, nesse exame todo? Uma equipe médica naquela época, que foi em 1998, que foi diagnosticado que uma senhora grávida, uma mulher grávida, não tinha chance nenhuma de levar aquela gravidez à frente, nem ela de sobreviver. E rezando ao Padre Vítor Coelho, né, o seu pai, que veio aqui rezar, né, o pai dessa senhora, ela conseguiu recuperar-se e também a criança. É uma menina, hoje já moça, fazendo doutorado, tudo, né? Então conseguiu essa graça. E esse relato então foi enviado para Roma e agora foi pedido um processo supletivo. Quer dizer, Roma quer ainda, depois de tanto tempo, desde 1998, por coincidência, será que foi no ano da abertura da causa do Padre Vítor? Por coincidência, será que foi em Ribeirão Preto, onde ele teve o evento da tuberculose e depois se recuperou? Acreditamos que são muitas coincidências, para ser mera coincidência, é sinal de Deus, né? Então agora o Vaticano pediu novos exames para que uma outra equipe médica analise todos os prontuários, todos os medicamentos, para ver de fato se comprova que era um caso realmente... Uma intervenção especial, né? Uma intervenção especial. E isso foi concluído no ano passado, graças a Deus. Então, e continua em estudo. Continua em estudos, né? Eu acho que, de um lado, é muito importante, né, Padre Anísio, que a gente tenha consciência de que a santidade não é feita por milagre, né? A santidade, ainda com milagre, sem milagre, esse homem viveu com total coerência a sua vocação, cumpriu sua missão com fidelidade até o fim. A santidade está nisso, né? Não depende de ser milagreiro ou não. Aliás, tem muito milagreiro que não é santo, justamente que engana a gente. Então, toma muito cuidado com essa história de milagre, né? Por outro lado, aquele milagre que sirva de sinal. Exatamente. Né? De comprovação. Né? Não é o milagre que faz o santo, mas é o santo que faz o milagre. Como é a lógica própria do Evangelho, né, Padre Ulisses? Os milagres de Jesus são sinais do reino de Deus, que o reino de Deus chegou, não é? É interessante realmente destacar isso. Para Jesus era o sinal de que ele tinha aquela vinculação substancial com o Pai, né? Sim. Então isso que é importante para nós, né?
E o Padre Vítor, então, a gente o tem por tudo que ele fez, viveu, falou, comunicou, né? A gente o tem realmente como um homem que, na linguagem bíblica, é um justo, né? Ou seja, ele preencheu as medidas que Deus tem para um ser humano, a expectativa que Deus tem quando nos criou. Isso é muito importante, né? Agora que ele seja oferecido como modelo. E para nós aqui em Aparecida é muito importante, e aí eu quero que você fale um pouquinho, porque há uma identificação do Padre Vítor Coelho com o Santuário Nacional, do Padre Vítor Coelho com a Piedade Mariana, né? Do Padre Vítor Coelho, entende? Com essa, digamos assim, dimensão missionária de todo o santuário, enquanto o santuário ele acolhe e ele envia constantemente para a missão. Eu acho que eu gostaria que você tocasse um pouquinho nessa piedade mariana do Padre Vítor Coelho. A piedade mariana, como nós já tivemos oportunidade de trazer um pouco aqui, começa desde a sua família. A mãe era muito piedosa. Sim. O pai era muito racionalista, não tinha muita fé. Foi depois que o Padre Vítor começou o caminho vocacional, né, o Vitinho, entrou para o seminário, que o pai redescobriu a fé. Mas já no ambiente familiar ele traz, então, né, consegue ter ali esse sinal muito vivo da devoção mariana. E aqui no Santuário de Aparecida foi onde de fato desabrochou a sua vocação a Nossa Senhora. Até a estátua, né, que nós temos hoje de Padre Vítor, é ele com a imagem de Nossa Senhora nas mãos, numa missão. Sim. E a outra ele no meio de um trigal. Ele disse que passando por um trigal, disse, olha que imagem bonita, vamos fazer uma foto. Ficou essa foto realmente icônica, né, do Padre Vítor. É. Então, esse amor, ele fazia questão de que chegasse ao coração das pessoas. Era realmente algo que ele sentia e transmitia. Então, por isso que as pessoas sempre, até nos relatos de graça, colocam rezei ao Padre Vítor e a Nossa Senhora. É quase indissociável o Padre Vítor de Nossa Senhora por esse amor grandioso que ele tinha à Mãe de Jesus com o título de Aparecida. Foi aqui que ele exerceu grande parte de sua missão, aqui que ele começou o seu caminho vocacional. Então, indo para as missões ou também depois no trabalho do Clube dos Sócios, de levar a Rádio Aparecida presencialmente às pessoas, né? Ele levava sempre a imagem de Nossa Senhora, a imagem facsímile. Então, esse Brasil todo, em muitos lugares tem imagem onde o Padre Vítor esteve, né? Ele levou essa devoção com muito amor, com muito carinho. E eu creio que é muito importante a percepção, entende? Essa identificação do Padre Vítor com a pequenina imagem da Mãe Aparecida, né? Nós temos como redentorista, a gente tem também a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E Santo Afonso trouxe algumas devoções para nós, mas essa marca profunda que os primeiros missionários alemães assumiram com gosto, né? E entraram na alma do povo, foi a pequenina imagem de Aparecida, né? Exato. E é uma devoção, não é, Padre Ulisses, que liga todos os pontos que o senhor havia dito. Quer dizer, a devoção mariana, a missionariedade, o contato com o povo são elementos que estão indissociáveis. O devoto de Nossa Senhora é um discípulo missionário de Jesus Cristo, é aquele que chega até as pessoas como Nossa Senhora fez com a prima Isabel, né? Foi até ela para ajudar. Então assim era Padre Vítor, esse amor grande a Nossa Senhora, ao levar a imagem de Nossa Senhora, anunciava Jesus Cristo, o Evangelho, e tomava contato com as pessoas, seja indo como recebendo as pessoas aqui no santuário, nas tradicionais fotos ali, né, na Praça da Basílica Histórica, era alguém que sempre tinha um tempinho para uma foto, para uma acolhida, e realmente é uma marca dele também, essa realidade. Tem alguns episódios bonitos, né, porque o Romero simples, ele vinha e queria que o Padre Vítor cumprisse a promessa com ele, sabe? Olha só. Porque eu fiz a promessa, Padre Vítor, é para o senhor dar a volta aqui na Basílica comigo. Imagina só. Meu filho, minha filha, eu já estou velho. Às vezes queria que fizesse de joelho, sabe? E a gente costuma dizer, se essa moda pega, né? Imagina fazer com todos os romeiros. Nossa Senhora, né? Hoje, graças a Deus, o máximo que eles pedem é fazer uma foto aí com o celular, nada mais que isso. Exato. Mas naquele tempo eles faziam as promessas que era para outro cumprir, né? Porque não devia ter feito. Uma coisa que é interessante, então, a gente voltando à questão de comunicação, a gente tem algumas publicações aí sobre o Padre Vítor, estou vendo aqui, seja biografia, seja... tem um livrinho esse amarelinho aqui, eu acho que ele fala exatamente palavras
o Artigos do Padre Vitor? Exato. No programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Sim. Foi o Daniel Siqueira, é um leigo, foi vocacionado nosso, formando nosso, e hoje atua conosco na editora Santuário. Então ele organizou esse livro, Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Sim. Que são, de fato, programas do Padre Vitor, foram organizados e colocados aqui. Frases belíssimas, programas belíssimos, né? Abri aqui por coincidência, olha, política e justiça social, para ver a integridade da fé que atinge toda a dimensão humana, né? Então ele diz, o grilo não deixava o moço dormir, um cri-cri-cri, olha a linguagem do Padre Vitor, né? Aquele som agudo martelava-lhe os tímpanos, inquietando os nervos, com a impertinência do imaginário, o relógio do inferno que range monótono, né? As imagens, né? O jovem perdeu a paciência, ele vai contando história, era assim que o Padre Vitor catequizava. Sim. Contando histórias, até chegar então aos compromissos grandes da fé em relação à sociedade, em relação à igreja, né? Sobre direitos humanos, né? Caríssimos, hoje o Papa quer que pensemos seriamente na paz, olha só. Então esse livro aqui, né, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, reflexões e catequese de Padre Vitor, com muitas imagens que ajudam a gente a se aprofundar na fé. E aqui entra um outro aspecto do Vitor, esse compromisso dele com a justiça social, com a paz, né? Não que ele saiu pregando, mas o Padre Vitor ele tem uma coisa muito importante, entende? Ele não se esquivava daquilo que hoje tem um grupo de católicos, não pode falar de política, entende? Tem que falar só de coisas devocionais, ou só falar de Deus, né? E o Vitor, exatamente, entende? Ele tocava em problemas seríssimos. Era o tempo da ditadura militar, né? Esse triste período da nossa história que tem, desgraçadamente, alguns nostálgicos por aí. Mas é importante que o Vitor, né, ele foi um dos que causaram repressão militar, tiraram a nossa Rádio Aparecida do ar, né, por causa de um programa do Padre Vitor, em que ele não fez nada mais, nada menos do que ler os documentos da igreja, Gaudium et Spes, né, e passar esse documento para o povo, e o pessoal que vivia o tempo todo censurando tudo que você pensava e falava, né? Entendeu que ele estava sendo contra o governo, tiraram a cara de perigo. Até que conseguimos depois retomar e jogar no ar novamente a rádio. Momentos difíceis, né? Momentos e muito Padre difíceis. Vitor também passou por toda essa situação com os confrades, realmente. Então são momentos assim difíceis que ele vivenciou, mas ele não estava fazendo nada mais nada menos do que o documento do Concílio Vaticano II. Aí você entende também que tem alguns católicos hoje que não aceitam os documentos do Vaticano II, ou seja, eu acho que eles preferem as ditaduras, e isso é muito doloroso, porque isso é contra totalmente o Evangelho de Jesus. Exatamente. E Padre Vitor foi esse homem, né, que realmente catequizou, e mesmo em momentos difíceis, soube levar uma palavra de paz, sendo fiel aí ao magistério da igreja, sendo fiel ao Evangelho primeiramente. Um homem realmente de uma amplitude missionária grande, né? Não se esquivava diante das situações difíceis, não. Era ardoroso missionário. E aqui nós temos uma outra publicação, né, dentre tantas. O Padre Vitor tem, graças a Deus, muita coisa escrita sobre ele. Então, o Padre Ferdinando Mancilio, nosso confrade, a quem não cansamos de agradecer, escreveu esse livro, Dom de uma Vida, conhecendo e rezando com o servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida. Então, o Padre Ferdinando, que tem uma espiritualidade muito profunda, ele escreveu a biografia orante do Padre Vitor Coelho. Então, nós temos pela editora Santuário também, os dois livros, né, pela editora Santuário, que fala da vida de Padre Vitor. E depois, percebendo a evolução da causa de beatificação, foi Dom Darcy que solicitou ao Padre Paiva, o nosso confrade historiador da província de São Paulo, que fizesse uma biografia mais encorpada, mais documentada, com outro cunho, né? Não devocional, mas documentada mesmo. Então é um livro que realmente também ofereceu aí a todos aqueles que admiram a vida do Padre Vitor ou querem conhecer, uma base bem documentada. Então é um livro grande, mas muito gostoso de ler. Dou testemunho, né? Um livro grosso assim, mas que a gente lê uma leveza muito grande. Padre Paiva tem esse dom, a quem agradecemos também, e está disponível também na editora Santuário. E Padre Júlio Brustoloni, que foi o primeiro vice-postulador da causa, que também escreveu aí biografia sobre Padre Vitor. Temos muitas publicações, graças a Deus. Isso. O que a gente quer de você, meu irmão, minha irmã, que você possa testemunhar, não é mesmo? É possível que você
ou lá os seus pais, os seus avós, né, conheceram o Padre Vitor e você pode testemunhar o que ele significou enquanto lá seus avós, para alguns já bisavós, escutavam, ouviam, acompanhavam esse nosso compadre Padre Vitor. E foi realizado agora há pouco tempo um trido, uma romaria, né, um traslado. Padre Anísio, o que foi isso aí? Isso. Então nós temos, desde o ano de 2012, né, quando celebraram-se 25 anos da morte do Padre Vitor, essa romaria. Sim. Vamos manter viva a memória do Padre Vitor no coração do povo brasileiro. Então, anualmente, já ocorreu em fevereiro, agora está ocorrendo em julho, a data variou um pouco ao longo dos anos, mas com esse intuito de destacar pontos da vida do Padre Vitor que a gente quer, de fato, manter viva aí no coração do povo brasileiro. Então, neste ano, nós escolhemos, né, o Padre Vitor Coelho como esse convite à pertença ao reino e à vocação à santidade. Então nós pegamos, pertence ao reino. Padre Vitor foi um homem do reino de Deus. Sim. Que experimentou e anunciou o reino de Deus pelo seu próprio testemunho vocacional. E também a vocação, por ser o ano vocacional. Né? Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, que é uma marca aí do ano vocacional que se identifica muito com o Padre Vitor. Sim. E nesse processo do caminho dele para a santidade. Então esse é o tema. Com o venerável Vitor Coelho, viver a pertença ao reino e a vocação à santidade. Um tríduo preparatório foi feito, não é? E também a celebração dessa grande romaria. Sobre o translado... Sim. O que é esse traslado aí? Uma Translado. Palavra que é meio rara. Meio rara, não é muito comum do dia a dia nosso, não. Então você que vem a Aparecida, certamente já teve oportunidade de visitar o Memorial Redentorista. Fica ao lado da Basílica Histórica. E ali, então, nós temos não só os restos mortais do venerável Padre Vitor, como dos outros confrades que aqui deram o testemunho e partiram já para a casa do Pai. Então os restos mortais estão nesse memorial. E é a casa-mãe da província, é o chamado Convento Velho ali ao lado da Basílica Histórica. Então esse espaço ele vai ser reformado e ampliado para acolher melhor os romeiros que vêm a Aparecida e que visitam também o túmulo, né, do venerável Padre Vitor, e já na expectativa da beatificação. Né? Nós, assim como você que nos acompanha, esperamos também a beatificação do Padre Vitor. Então, é por esse motivo, então, que os restos mortais foram transladados do Memorial Redentorista para a Capela São José, no interior do dentro Santuário da Capela Nacional. São José? Isso. Entrando na Capela São José, à esquerda, né, tem aquela grade, né, logo à esquerda, ficou bem acessível agora para os romeiros, ter até um contato maior, né, ali com os restos mortais do Padre Vitor, fazer ali a sua oração, cultivar ali, a partir do exemplo, do testemunho do Padre Vitor, o amor a Nossa Senhora Aparecida. Que interessante. Então vai ficar mais pertinho dos romeiros agora, né? Vai ficar mais pertinho, não tem ligação... Vai ser temporariamente, de qualquer forma. Temporariamente. Não tem ligação estrita com o processo da causa, é apenas uma questão logística. Porque lá a reforma do prédio vai demorar um bom tempo, vai ser reformado, ampliado. Então é uma questão logística. E como ele está em processo de beatificação, não pode ser tirado da visita do povo. Como os outros confrades, né? Os outros confrades serão colocados num ambiente mais reservado. Padre Vitor, por ter essa devoção do povo já a ele, né? Então continua aí para o povo poder visitar, fazer a sua oração diante dos restos mortais do Padre Vitor. Capela São José, Santuário Nacional. Que bom, hein? Então vai ser pelo menos um período, algum tempo, a gente vai ter maior facilidade, maior acessibilidade assim, a esses restos mortais do Padre Vitor. Mas tudo que a gente queria passar para você, Padre Anísio, o programa também Magnífica, é essa vocação à santidade, não é? O mais importante que o Vitor pode nos trazer. Nós somos seres humanos limitados, não é mesmo? Frágeis, né? Mas Deus é capaz de fazer um milagre na nossa vida e nos fazer santos. Basta que a gente seja fiel na direção da caminhada da nossa vida, mesmo tropeçando de vez em quando, Deus não, digamos assim, desiste da gente. Ele quer que a gente viva um dia na comunhão dele, na comunhão da Trindade. Tá aí, Padre Anísio, que bom que você esteve aqui, viu? Acho que você pode fazer um último apelo aí. O que é que eu posso fazer, Padre Anísio, para ajudar esta causa de beatificação do Padre Vitor? Pode fazer muito, primeiramente rezando, pedindo conosco essa graça da beatificação do Padre Vitor Coelho de Almeida, o venerável Padre Vitor Coelho. E também acessando o portal a12.com/Padre Vitor, e ali você conhece não só a história do Padre Vitor Coelho, que nós narramos um pouco aqui, alguns elementos,
mas como você também pode ter acesso a áudios do Padre Vitor. Então você que tem saudades da voz do Padre Vitor Coelho, ou você que não conhece ainda a voz do Padre Vitor Coelho, ali nós temos, Padre Ulisses, muitos programas do Padre Vitor, alguns trechos, não é? Que possibilita as pessoas conhecerem ou matarem a saudade daquela voz característica. Caríssimos, né? Então acesse o Portal A12 e, vindo a Aparecida, visitar, fazer contato com a equipe do Memorial Redentorista, coordenada no momento pelo irmão José Mauro Maciel, ao qual nós agradecemos muito também por essa atenção ao Memorial Redentorista, e deixar o seu relato de graça conosco, caso você tenha alguma graça alcançada de Deus por intercessão do venerável Padre Vitor Coelho. Comunique-nos. No próprio Portal A12 tem lá os meios de comunicação que você pode chegar até nós e nós até você, e juntos levarmos avante essa causa que é para o bem do povo de Deus e da Igreja. Aí, mais uma vez, muito obrigado, Padre Anísio, né? Oportunamente a gente pode novamente bater um papo. E vamos lá, minha gente, nós queremos preparar uma belíssima festa de beatificação do nosso Padre Vitor, viu? E a gente já convida você para essa festa imensa. Ela vai acontecer, não vai demorar muito, né? E a gente conta então com a sua oração, com a sua prece. E é por tudo isso, pela vida do Padre Vitor, por esse processo, essa causa que está sendo levada em frente, por tudo aquilo que ele plantou de semente da palavra de Deus no coração de tanta gente, entende? Que a gente pode dizer junto com Nossa Senhora: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Um grande abraço, uma grande bênção da Mãe Aparecida e do Padre Vitor Coelho para você, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana, se Deus quiser.